Saudações a todos, sejam todos bem-vindos ao de Congo, a convocação, onde somos todos convocados a refletir a vida, a natureza e a existência de maneira muito mais profunda. Eu sou Diba, o convocador, e hoje vamos falar sobre crianças com a abertura do terceiro olho, ou seja, as crianças que têm o seu terceiro olho aberto. Porque nós estamos a falar nesta maratona Macumba, né? Estamos a falar da Macumba, crianças com feitiço. Explicamos o que vem a ser crianças com feitiço desde o lado equivocado desta realidade, que as igrejas, né, têm sustentado essas realidades ou esse lado como se fosse algo desastroso, mas também é o que não se explica, porque ninguém nos explica. É mais fácil dizer que essa criança tem feitiço, mas se perguntar qual é o feitiço dele, ainda pergunta na criança, qual é o teu feitiço? Você generalha aí, você quem? Já comeste quantas pessoas? Mas se você detectou que essa criança tem feitiço, você deve ter a capacidade de detectar qual é o feitiço dele. Como é que você mata as pessoas? Ou como é que você fala aquilo? Nós precisamos falar, né? Nós precisamos falar nessa linguagem, porque é uma realidade que nós vivemos, ok? É uma realidade que nós vivemos, sobretudo nas famílias mais carentes, nas famílias mais pobres, e é uma realidade das igrejas. Hoje as coisas vão, às vezes, até mudando, outros já nem olham mais tanto para aquela questão do se tem feitiço ou não, né? Porque até mesmo dentro das igrejas, as famílias já não são tão próximas à igreja. Antigamente as famílias eram muito próximas à igreja, eram muito ligadas à devoção, né? A sua vida religiosa. Você via que os filhos eram muito participantes, o pastor poderia conhecer toda a família, mas hoje é um pouco difícil, né? Porque assim como a tecnologia nos colocou mais afastados uns dos outros, até dentro da própria devoção, né, religiosa, as pessoas vão se tornando mais afastadas também. Mas isso é uma realidade. Isso não é apenas uma realidade hoje das igrejas neopentecostais, ou não, temos as igrejas chamadas igrejas espirituais, temos os movimentos espirituais africanos, que também trabalham muito com essa temática da criança ser feiticeira, criança ter feitiço, essa coisa, né? Mas, muitas das vezes, quem diagnostica, quem fez o diagnóstico desse problema, é alguém que não entende a ciência da interpretação dos signos. Ele não conhece a ciência da interpretação dos signos. Por isso é que nós perguntamos, tu vais dizer que essa criança é feiticeira, que essa criança tem feitiço. Tá bom, nos diga qual é o feitiço dela. Qual é a arma-chave dela? Ok? Ou o que você viu, que você tem para poder nos identificar, para poder nos mostrar que essa criança tem feitiço. Então, nós vamos vivendo essa problemática, vamos vivendo esse problema, e cada vez mais nos fechamos. Se nós olhar, por exemplo, para as grandes potências, né? Nós olhar, por exemplo, para o Ocidente, você não vai ver crianças a serem tiradas de um lugar, a serem apresentadas ou na igreja para dizer que são feiticeiras. No próprio vídeo sobre crianças com feitiço, nós explicamos como é que a Igreja Católica, né, fazia, sei que ainda continua a fazer, né, fazia, que é para poder criar o clero, ou seja, criar os padres. Era tudo à base desses sinais que as crianças iam apresentando desde a sua infância. As crianças que diziam que as famílias, os pais ou as mães diziam que tinham feitiço, eram tiradas do seu local, né? Do seu seio, do seu seio familiar, levadas ao convento. Lá nesse convento, elas aprendiam técnicas, recebiam conhecimentos que depois distinguiria-se o que elas viriam a ser posteriormente. Porque nem todos chegaram a ser padre, e mesmo todos que chegaram a ser padre, nem todos eles, mesmo os que chegaram a ser padre,
nem todos atingiram o mesmo patamar. É daí que dizem que quanto mais feiticeira for a criança, parece que mais facilidade tem de poder lhe dar um cargo, né? Mais facilidade tem de poder lhe dar um cargo. Uma vez alguém disse, fulano, quem ganha? Nada, eu não gosto muito do fulano, porque fulano, todo o cinturão que está à volta dele, são sempre aquelas crianças que lhe levaram lá na igreja e os pais disseram que essa criança tem feitiço. Então, é um problema. A problemática do feitiço é um problema muito, mas muito sério que destruiu, né? E continua destruindo famílias e famílias. Vai separando famílias e famílias. Mas nós estamos voltados à feitiçaria nas crianças, porque, sobretudo, as crianças. Nós conhecemos essa realidade. Existem muitas crianças, né? Na rua, existem crianças que foram desprezadas pela própria família, existem crianças que os pais abandonaram, conhecemos até crianças que os pais abandonaram na igreja, por quê? Porque disseram que essa criança tem feitiço. Então é uma realidade muito profunda, muito séria, é uma realidade a se prestar bastante atenção. Por quê? Porque quem diagnosticou isso? Quem diagnosticou isso é o causador de todo este problema. Quando você não entende da matéria, fica calado. Quando você não entende da matéria, fica calado. Porque quem não sabe, mente. Percebe? Quem não sabe, mente. Como é que você vai falar de algo que você não sabe? Você vai mostrar um caminho que você não entende. Quem não sabe, mente. Então, o grande problema da questão das crianças com feitiço sempre foi a falta de conhecimento da ciência de interpretação dos signos. A falta de conhecimento da ciência de interpretação, porque nós somos signos sendo representados. Nós somos astros. Por isso é que você dorme e sonha que estás a lutar com alguém ou está a ter alguma coisa. Por quê? Porque no teu astral, primeiro vai acontecer no teu astral e depois vai ter que se manifestar no teu físico. Então, há de se ter muito, mas muito cuidado. Aos pais, na tomada de decisão, quanto a essa situação, você leva alguém, você leva o teu filho, né? Porque, não, esse filho é feiticeiro. É feiticeiro por quê? Porque ele anda a ver as coisas. Quem disse que teu filho é feiticeiro porque ele anda a ver as coisas? Não, ele anda a ver, anda a falar que os avós dela não viram lhe buscar, a mãe dela não veio lhe buscar à noite. À noite como? Estava a dormir, disse que a mãe dele veio lhe buscar, mas isso tudo acontece como? Vai te dizer que é no sonho, é no astral. Perguntando à criança, vem te buscar porque, não, eles vêm porque a avó anda a falar que ele se morrer, eu é que tenho que ficar com as coisas. Mas, pai, o que te garante que o teu filho é feiticeiro? Quando você foi buscar a filha Leia para lhe casar, você não chegou a perguntar se ele é primeira filha, se é única filha, qual é a posição? Porque o filho que ela vai ter vai exercer um papel na família dela. Você foi buscar uma mulher, tiveste filho com essa mulher, e essa mulher, o filho que deu, é o primeiro rapaz, ou o único rapaz, ok? Naquela família. E aquela família começa a reivindicar que o poder daquela família deve ficar sobre essa criança, porque ele é o tio da família. Amanhã a criança está dormindo, está te falando, papá, à noite então, a avó veio. E você vai dizer que não, vieram lhe buscar para voar. Quem disse que vieram lhe buscar para voar? Você não reúne no astral, você nunca sonhou algo depois aconteceu. Vamos mesmo usar a linguagem aqui terra, tá vendo? Você nunca pegou algo depois aconteceu. Não, sonhou algo depois aconteceu. Nota-se que é falta de compreensão
do que são os signos astrológicos. Alguém é primeira filha, uma mãe é primeira filha, nasceu o primeiro filho dele. Esse primeiro filho dele, os olhos dele ficam o quê? Abertos. Começa a ver coisas. E depois vocês que não entendem da matéria vêm dizer que essa criança é feiticeira. Sem primeiro fazer cálculo de que essa criança é primeiro filho, essa é primeira filha, se calhar é a macumba deles, né? É a herança que ele herdou da mãe dele, que está a cobrar, porque é primeira filha, é primeiro filho da primeira filha, é o tio né? O tio dos sobrinhos. E quem vai ficar com poder familiar se não for o tio dos sobrinhos? Então, muitas das pessoas que nós acusamos que eram feiticeiras, que nós se afastamos dele na infância, temos grandes amigos, bons amigos, né? Bons amigos que nós tivemos na infância, mas os pais nos afastaram porque depois surgiu a acusação de que eram feiticeiras, porque comeu a mãe, comeu, não sei, quer dizer, mas tipo assim, eu aqui, como é que meu filho vai me comer? Se eu que ele nasci? Ah, já vimos pastores, grandes pastores, dizer que sou grande pastor, mas está dizendo, não, se minha vida está bloqueada, é o sobrinho da minha mulher que fechou tudo. Oh, e os teus próprios motivos astrais, teus próprios problemas familiares. Isso aqui é outro parênteses, né? Vão assistir aí a maratona do... como é a origem dos bloqueios, o tipo de bloqueios, né? Explicamos sobre isso. Mas aqui estamos a falar da abertura do terceiro olho. Primeiro explicar que muitas das vezes a compreensão que nós temos é equivocada. Ok? Agora, a pergunta é, né? Acho que é a pergunta que todos nós gostaríamos de fazer. Tá bom, mas será que não existem mesmo aquelas crianças maldosas que fazem mesmo mal? A própria criança está te falando que não, eu mesmo que fiz isso. Não, nós mesmo que fizemos isso. Não existe. Claro que existe. É possível. Claro que é possível. Mas alguém que é superior a você, nasceu o primeiro filho, nasceu para ser líder de uma família, poder delegar o seu? Hã? Claro que não. Você nasceu o segundo, o terceiro, se calhar você é o caçula de uma família. Ele é o primeiro filho de uma família. Poder delegar o seu? É daí que você vê que dizem, não, o feiticeiro não entra na família do outro se alguém daquela família não lhe der. Quer dizer, são muitas linguagens que nós não estamos aqui para começar a puxar daqui, puxar dali, mas nós estamos a falar de coisas que nós entendemos. Com dinheiro ainda dá para abrir um espaço bem grande e me trazerem todas as crianças feiticeiras. Todas mesmo, vão me embora mesmo nos problemas familiares. Se eu ver uma criança da primeira feiticeira, pai, me dá embora vosso filho para mim, para mim levar. Lhes coloco lá. Ah, não, essa nossa filha é feiticeira porque ela costuma falar umas coisas aí, depois as coisas acontecem mais. Me dá embora. Amanhã vocês vão ver o resultado. Por isso é que a nossa capacidade criativa está muito limitada. Pessoas que sonhavam muito, já sonharam a criar coisas, a fazer coisas, não conseguiam falar porque vão ser vistas como feiticeiras. A nossa capacidade criativa limitou-se, ficou muito limitada. Por falta de compreensão, falta de conhecimento, por ignorância. E nos perdemos por falta de conhecimento. As grandes potências pegam seus filhos com superpoderes, são preparados, mas aqui a pessoa apareceu embaixo da água, né? Apareceu embaixo da água e todo mundo vai dizer assim, como é que conseguiu fazer um dia embaixo da água? Mas essa pessoa que apareceu embaixo da água fez um dia assim, na rede alguma coisa. Vocês não podem lhe pegar e usar para natação, para ser campeão de natação. Porque consegue fazer um dia na água. Alguém consegue fazer um dia na água? Pode lhe usar para fazer natação. Pode fazer natação.
pode ser salva-vidas, capitão da unidade de salva-vidas. Aqueles grandes trabalhos que fazem serralharia no fundo do mar, né? Montar as peças. Vocês podem pegar alguém que consegue fazer um dia na água e colocar lá como líder daquele grupo, para poder acompanhar aquele grupo. Enquanto o outro está à espera de confiar com o gás está a acabar, ele mesmo que o gás acabar, ele vai continuar o trabalho e o gasto será menos. Porque onde vocês gastariam 10 mil, por exemplo, 10 gás para uma pessoa, para poder fazer 5 horas de tempo, por exemplo, a trabalhar, ou 4 horas de tempo, ele conseguiria fazer 12 horas sem gastar um gás sequer. Mas quando volta no povo burro, né? O povo burro diz que é feitiço. Mas quando chega na mão dos sábios, eles sabem que isso aqui é proveitoso. Por isso, quem sabe fazer uso de um instrumento, se ele saber fazer o uso, vai comer do bom fruto dele. Se eu precisar cozinhar, eu tenho uma faca na mão, eu vou fazer corte para os meus legumes, para as minhas frutas. Mas se eu tiver a ser atacado e eu tenho uma faca na mão, eu vou fazer o quê? Vou me defender. Ok? Vou me defender. Por quê? No momento de pressão, eu soube usar a minha arma e no momento de paz, eu também soube usar o meu instrumento. Quem saber usar, comerá do seu bom. Essa criança que nós estamos apontando é feiticeira. Nós podemos saber usar e comer do bom fruto. Vou contar uma história. Havia um senhor, ele era muito bom na família, né? Era um sobrinho, era um filho muito amado. Mas o tio dele lhe invejava muito. Ele casou uma mulher, teve, né, a sua família, tal, começou a fazer a sua família. Mas houve um tempo em que o tio fica muito doente. O tio criou um conflito com o sobrinho, mas depois de alguns dias o tio ficou muito doente. E o tio urgentemente começou a chamar pelo sobrinho no hospital, certo? O sobrinho tinha que chegar no hospital. Quando chega no hospital, o tio diz no sobrinho, olha, para mim ficar bom, não é vocês gastarem muito de dinheiro, não. A tua mulher deve me perdoar. Isso é uma história que aconteceu, ok? A tua mulher deve me perdoar. Mas minha mulher vai te perdoar? Como? A tua mulher deve me perdoar, mas a minha mulher vai te perdoar como? Ah, não, a tua mulher deve me perdoar. Oh, o homem disse, não pode, vou voltar em casa, vou perguntar. A minha mulher o que então, como o meu tio está dizendo que não, para ele viver, você deve lhe perdoar. Você deve lhe largar. Como assim? A mulher não queria contar. Com a insistência do homem, o homem fez ameaças à mulher. A mulher disse, olha, o teu tio queria te matar. Queria te tirar a vida, ok? Teu tio queria te tirar a vida. Mas eu, quando percebi isso, lhe cafriquei. Quando eu percebi isso, lhe cafriquei. Fui contra ele. Nesse momento aqui, eu lhe fiz algo, lhe coloquei numa posição em que ele não tem como reagir. Por isso é que no corpo físico dele está a manifestar aquela doença. O homem perguntou, como assim? Como é que você fez isso? A mulher disse, epa, eu tenho essas capacidades. O homem disse, a minha mulher é feiticeira. Convocou a família, porque disse, solta meu tio, senão vou... Hã? O pior mesmo. O pior, né? Para não dar para... É muito. Senão vou... Oh, como assim? Solta o meu tio. A família veio, sentou, a mulher disse, tá bom, não tem problema, eu vou soltar o tio. O homem pega, expulsa a mulher. Ok?
O homem expulsa a mulher. A mulher antes dele diz: você não deveria me expulsar, porque eu é que te protejo. Eu rezo! Eu rezo! Você me protege aonde? Quem me protege é meu Deus! É o sangue de Jesus! É. A mulher foi. O tio ficou bom. Quando o tio percebeu que a mulher já não está mais, o tio deu um cociquibota. Vocês não conhecem cociquibota, né? Cociquibota é tipo, tá vendo? Beisebol, né? Aquele pau de beisebol. Chegar e pum! Na cabeça do indivíduo. Mas aquilo se faz à noite, se faz no astral, né? E manifesta no físico. Você vê, a pessoa ficou maluca do nada, estava andando, ficou maluca, por quê? Primeiro se influencia no astral e depois aquilo manifesta no físico. Influencia no astral e depois aquilo manifesta no físico. Então, quando esse senhor deixou a mulher, o tio reagiu, aquele senhor ficou doente, perdeu absolutamente tudo que ele tinha. E a mulher foi lhe ver, porque já tinha um filho, certo? A mulher foi lhe visitar. Ele, quando viu a mulher, começou a chorar. A mulher lhe perguntou: entendeste o que eu te disse agora? Na tua opinião, a tua opinião aí. Ele deveria deixar a mulher, mesmo depois de descobrir que ele é feiticeira, ou não? Se fosse você, descobrir que a tua mulher está com a fricar teu tio à noite, deixarias ou não? O outro descobriu que a mulher dele é que faz os rituais para que todos os trabalhos dele vai sempre em frente. Ele deixou a mulher, quando deixou a mulher, lhe tiraram do trabalho. Se fosse você, deixarias ou não? É aí que nós estamos a falar a falta de conhecimento das coisas. Essa falta de conhecimento das coisas é que nos leva nesse caos. Diagnosticar algo sem conhecimento vai te fazer falar de coisas que a pessoa não entende. Por quê? Porque nós já fomos centralizados, concentrados dentro de um princípio. Religião. E nós devemos saber uma coisa, conforme já venho aqui explicando, que essas crianças, né, são como um instrumento na mão que nós podemos usar em benefício ou em malefício. Podemos usar para o bem tanto como para o mal. Assim são essas crianças nas mãos ou essas crianças para a sua família. Essas crianças nascem para suas próprias famílias. Só que existe um lado destrutivo e um lado construtivo. Como funciona? Elas já vêm com esse signo, esse dom, essa coisa ali, né? Mas lhe ativam, ok? Vão lhe ativar, ele vai começar a ver. Aí que as crianças dizem: me deram um feitiço, né? Quem te deu feitiço? Você! Eu, eu quando vejo assim, eu quando vejo assim uma realidade dessa, ou penso em uma realidade dessa, acho muito engraçado, né? Quem me deram feitiço? Quem te deu feitiço? Antigamente nas aldeias mais conservadoras, mais tradicionais, essas crianças eram bem valorizadas, sabe? Muito valorizadas. E não, eles eram preparados para poder substituir ou o sacerdote da aldeia, né? O nganga da aldeia, ou o chefe da sua família. Eles não podiam pensar porque não, vou ir na caça, vou fazer aquilo. Não. Mudamos os costumes, mudamos o conhecimento e caímos numa nova forma de ignorância. Tudo tem o lado construtivo e tudo tem o lado destrutivo. Todos os signos têm um lado construtivo e todos os signos têm um lado
destrutivo. Eu estou aqui a passar esse conhecimento, certo? Mas eu também poderia usar essa capacidade da fala e essa capacidade do pensamento para passar coisas banais. Eu podia passar discursos astrosos, né? Podia passar discursos astrosos. Desastrosos também. Ok? Mas não. Eu opto em vou usar essas capacidades para poder transmitir conhecimento, mas eu poderia usar essa capacidade para começar a trabalhar as pessoas. Ok? Podia usar isso para começar a trabalhar as pessoas. Por quê? Porque o signo está lá, mas a inclinação para o positivo ou para o negativo vai depender de onde a pessoa se inclina. Estamos a falar de crianças. Por que estamos a falar de crianças? Porque o momento em que a pessoa começa a manifestar, é o momento em que o terceiro olho, né, da pessoa, né? O mais velho diz assim, você nessa idade, você se vê mais velho nessa idade, feitiço, vai ficar maluco. Porque nessa tua idade, o feitiço já não é ativado, não. Você vai buscar, por isso é que eles vão estudando os livros, como por exemplo, falamos, né, perguntaram há pouco tempo sobre alguém, né, que falou que cresceu vendo as coisas, né? Qual o nome dele? Cresceu vendo as coisas e depois de um tempo conheceu alguém que começou a perguntar muito e essa pessoa lhe ensinou alguns códigos, só que ele pensou que estava a fazer a coisa certa, mas começou a fazer coisas negativas. Ok? Aquilo é outra coisa. Mas a abertura do terceiro olho na infância também é outra coisa. Essas crianças nascem com essas capacidades e as pessoas que têm a capacidade de ver, por isso é que nós que já nos familiarizamos mais com esses aspectos, sempre que há uma criança feiticeira, como dissemos, né? Sempre que há uma criança feiticeira, há sempre envolvimento de um membro da família dele. E na sua maioria dos membros da família que estão sempre envolvidos são os avós. Quem lhe abre sempre a vista é quem? É o avô. Mas nós não entendemos que pode ser que essa pessoa seja mais próxima de quem? Da herança familiar ou da herança ancestral. Ok? Seja mais próxima da herança familiar ou da herança ancestral. Nós podemos falar disso de várias formas, mas aqui nós procuramos palavras miúdas, né? É na escola e nas conferências. Vocês perguntam muito, escola. Vamos anunciar tudo, ok? Quando tiver que ser, vamos anunciar tudo. Então, a pessoa vai entendendo esse lado. E você vai olhar para o teu filho e dizer, esse meu filho é assim, vou ter que lhe levar assim. Mas saiba, se você alimentar o lado destrutivo dessa criança, essa criança vai ser um destruidor. Vai ser aquela criança que brigou com a outra de manhã, à noite, a outra criança que brigou com ele, foi dormir, está a sonhar que está vindo lhe apertar, porque já brigaram de manhã. E por ele não ter controle das coisas, ele pega aquele sentimento que ele carregou, aquela raiva, e leva até onde? No seu astral. E o seu astral vai responder, porque o astral responde ao físico, e o físico responde ao quê? Ao astral. Um influencia mutuamente no outro. Se nós brigar, é possível que você durma e sonhe comigo. Se nós brigar, é possível que você durma, mas sonha comigo. Quando você dorme sempre, sonha sempre bem com aquela pessoa, dorme sempre, estás com um problema, a pessoa vai te ajudar, estás com um problema, é porque o campo energético daquela pessoa para contigo é
positivo, ele não tem nada negativo na mente dele contra você. Tipo, eu nunca me sonhaste embora que vim te apertar. Quer dizer que o meu campo é positivo para com você. No meu coração, você tem espaço. Porque se não tiveres espaço, vai sonhar que estou a te seguir, vai sonhar que estamos a discutir, vai sonhar que estamos a lutar. Então, esses dois poderes construtivos, essas duas forças construtiva e destrutiva, estão lá nessa criança. Se nós alimentar o lado construtivo dele, ele será um mestre da bondade. Se nós alimentar o lado destrutivo dele, ele será um mestre da maldade. Todo homem tem isso. Todo homem tem isso. E aí vamos ter que voltar lá quando nós falamos sobre o jejum, né? Falamos sobre o jejum, o desejo. A força do desejo, certo? Lá na maratona sobre o jejum. Já que ele tem lado construtivo e destrutivo, e depende de qual desses dois lados nós alimentamos, ou seja, o que nós passamos conhecimento, informamos ele. Se lhe ensinamos a ser bom, vai ser mestre da bondade. Se lhe ensinamos a ser mau, vai ser mestre da maldade. E tudo que ele desejar no coração dele, de acordo com o signo astrológico dele, se ele já tem um signo que tudo que ele fala acontece, certo? Então tudo que ele desejar vai acontecer. Se nós alimentamos para o negativo e ele tiver a desejar algo negativo, o que vai acontecer? É algo negativo. Daí é que sai, matou a mãe dele, matou não sei o quê, matou. Pergunta nessas crianças, como mataste a mãe? Não, eles me mentiram. Te mentiram como? Eles me falaram que iam me dar não sei o que, para me dar minha mãe. São os relatos, né? Conhecemos esses relatos. Por quê? Tiveram que lhe dar ensinamentos distorcidos, alimentar o lado negativo dele e criar um desejo. Sem aquele desejo, não haveria abertura. Por que é possível que os filhos nasçam mais poderosos que os pais? Então, a mãe de Jesus era mais poderosa que Jesus? Claro que não. Quem andou em cima dela? É possível que os filhos nasçam mais poderosos que os pais. Ok? Mas isso aqui também é um outro ponto. Vamos falar de outro ponto aqui. Queremos explicar primeiro que essa questão da abertura do terceiro olho nas crianças, aquela idade que vai dos 0, né, até os 9 anos, é lá onde essa criança fala, me deram feitiço, me deram isso, me deram aquilo para comer, me deram não sei o que, me deram... Porque está numa fase em que não tem decisões próprias. Mas você bem mais velho assim vai me falar porque não te deram feitiço. Você seguiu, você que escolheu, você que foi lá estudar para aprender. Você aceitou. Ok? Você aceitou. Então, é ativado esse olho lá, esse terceiro olho. Por isso é que essas crianças podem estar assim, tá a saber tudo. Tá assim, tá a falar mesmo, vai acontecer X, vai fazer X. Mas só que o lado que foi ativado nele, muitas das vezes é o lado tenebroso. Se ativarmos o lado tenebroso dele, ele vai se tornar mestre das trevas. Se ativarmos o lado da luz dele, ele vai se tornar mestre da luz, mestre da bondade. E as crianças que muitas das vezes dizem, é feiticeiro, é feiticeiro. Não vamos buscar aqui, tentamos explicar de todos os campos, né? Mas estamos a falar mesmo daquelas crianças que nós sabemos que as dizem, essa criança mesmo é má. Ou essa criança já fez isso, essa criança é negativa, eu já sonhei com ele, porque isso, aquilo. E a criança está dizendo que não, eu que fiz mesmo isso. Nem sempre olha ali, eu que fiz isso é porque está na emoção da infância. Não, às vezes é mesmo ela quem fez isso. Mas há uma questão aí, nós devemos entender a coisa mais a fundo. O que há? O problema é que o terceiro olho dele foi aberto. Mas foi aberto como? Só que o terceiro olho dele foi aberto na inclinação para o mal, o poder destrutivo. Então, já que ele é iniciado sempre no mal, passado os conhecimentos da maldade,
é preparado sempre nessa linha lá. Ele preparado sempre nessa linha lá, naturalmente, o que vai acontecer é o quê? Todos os seus desejos malignos, né, negativos, virão acontecer. Porque a força que você alimenta vai atrair para si coisas ligadas a coisas semelhantes a essa mesma força. Uma pessoa que alimenta muita energia negativa não vai conseguir atrair coisas de energia positiva. Por exemplo, alguém que só sabe meter doença nas pessoas, né? Colocar maldade nas pessoas, impedimentos, bloqueios nas pessoas, essa pessoa não saberá como resolver ou como tirar. Então, quando conhece alguém que ele problema tira, é mesmo de tirar, sabe que não, tirou mesmo aquela coisa, orou, aquilo passou, aquela criança falou isso e aquilo aconteceu de forma positiva, há de se ver. Nem sempre quando uma criança fala algo que acontece, nós devemos dizer, essa criança é feiticeira. Por quê? Porque a abertura desse terceiro olho, que é da criança lá que está lá inocentemente, lhe é aberto o terceiro olho, para que ele se torne, para que ele possa ver as coisas. Ele vai passar a ver as coisas no astral. E muitas delas chegam a ver as coisas até de forma física. Chegam a ver o plano astral, né? Mas de forma física. Então, essas crianças são, como chamamos, essas crianças são ativadas. Agora, se você ativou a criança, o conhecimento que você vai lhe passar, positivo, negativo, tanto para o bem, tanto para o mal, deve ser quê? Deve ser bem equilibrado e controlado. Porque você poderá lhe tornar um mestre da bondade, como poderá lhe tornar um mestre da maldade. Mas criança também não é para alimentar, fazer trabalhos espirituais. Por causa da energia dele, do nível de energia dele, é muito mais proveitoso, né? As pessoas usam mais proveitos da energia dessas crianças, mas isso também é um outro ponto que nós poderemos falar lá mais à frente. Ok? Então a inclinação está nisso. Um poder construtivo, um poder destrutivo. Ele terá que se inclinar em alguma coisa. O conhecimento que lhe vai ser passado poderá lhe tornar muito bom, como poderá lhe tornar muito mal. Eu também posso me tornar muito mal. É uma questão de quê? De escolha, certo? Só que nessa idade deles lá, eu estava falando de criança, estava falando de criança. Nessa idade dele lá, é uma idade em que não há liberdade de quê? De escolha, porque é uma fase de conhecimento. Dos 0 aos 5, o filho é responsabilidade da educação da mãe. Mas dos 0 aos 9 é dos pais no geral. Dos 0 aos 5 é a mãe que educa. Mas dos 5 ou dos 6 até aos 10 anos, 9 anos, né? Dos 5 até aos 8 anos, é a casa que vai começar agora a educar a criança. É o irmão mais velho, vai falar, é a tia que vai falar, e ele vai buscando daqui, buscando ali. Quando ele sai da casa, ele deve ser preparado para a sociedade. E a fase em que ele está em casa é a fase em que muitas das vezes, né, nós temos essas situações. A fase em que ele está para aprender em casa, a fase da infância, é a fase em que nós temos essas situações de crianças com o terceiro olho aberto. Mas só que esse terceiro olho aberto de forma prepositada, né, ou de forma propositada, é levado numa inclinação para o negativo. Abre-se os olhos dessas crianças para o poder destrutivo. E as pessoas dizem assim, essa criança, alguém uma vez perguntou, por que ele já não vê muito e
nós às vezes vamos ver, às vezes não, vamos ver, às vezes não, porque ele está. Escuridão é só escuridão, ok? Escuridão é só escuridão. Escuridão é só escuridão. Já luz, não. Se olhares para o dia, vais ver. O sol das 6 é diferente das 9, das 9 é diferente das 12, das 12 é diferente das 3, das 15 e sucessivamente. Mas a escuridão é apenas a escuridão. Ele vai ver sempre na mesma frequência porque foi aberto o olho da escuridão. Já você às vezes vai ver, às vezes não, porque você tem um olho da luz, o olho da clareza. O dia é de luz. Mas em cada tempo, a luz se manifesta de forma diferente. Então, às vezes você vai ver, às vezes não. Mas ele não. Ele pode estar aqui, está a ver, está a falar. É só ele dormir que ele vê. Porque foi alimentado o lado destrutivo. Lhe foi aberto o terceiro olho da destruição. Ou o terceiro olho da escuridão. Lhe foi aberto o terceiro olho da escuridão. Então, essa temática, ou essa problemática da abertura do terceiro olho, é um assunto, para as crianças, né, é um assunto a se levar muito, mas muito sério. Hoje nós vimos, né, pessoas que chegam simplesmente, vemos muito isso nos centros espirituais e tal, chega, começa a bater apenas na testa da pessoa, como quem diz, abre, né? Abre. Começa a bater, para abrir. Alguns chegam, simplesmente ativam. Mas você está a ativar os olhos das pessoas sem conhecimentos, sem princípios. Essas pessoas que você está a ativar os olhos é para quê? É para verem o quê? Não tem princípio, não tem conhecimento, vai ver o quê? Vai se inclinar para a feitiçaria. Vai se inclinar para a maldade, porque não tem princípio. E o homem tem mais facilidade de se inclinar para o que é mal do que para o que é bom. Há mais facilidade de se inclinar para aquilo que é mal do que para aquilo que é bom. Então, nós devemos olhar para essa temática. Nós precisamos olhar para esse ponto. O grande problema é que quem diagnosticou, muitas das vezes quem fez o diagnóstico é alguém que não entende nada da ciência das representações dos signos. Vamos dar um exemplo, naquele mais popular que vocês conhecem. Alguém é leão, o signo dele é leão, mas essa pessoa não é bem enquadrada, não é bem preparada. Então vai se tornar uma pessoa muito rancorosa, vingativa, ok? E essa pessoa, além de manifestar esse rancor, essa vingança no físico, é algo que está vinculado no seu astrológico. É algo que está ligado no seu astrológico. Então, há de se ter muito, mas muito cuidado. Muito há o que se dizer, mas também se falarmos muito, poderemos falar muita coisa e as pessoas perderem realmente aquilo que é o ponto principal. Ok? Quando vês a tua criança com esses poderes místicos todos, fala, a coisa acontece, sonha, faz isso, pura, crianças que tocam no braço de pessoas com entorses e tal, as pessoas ficam boas, saiba de uma coisa, é o que ele é como signo. Mas isso pode levar numa inclinação positiva
como pode levar numa inclinação negativa. Só vai depender do que você vai alimentar. Criar feiticeiros é coisa fácil. Criar feiticeiros é coisa fácil. Por isso é que nós vamos encontrar, mesmo os próprios nossos irmãos no Ocidente, chamam todos feiticeiros, certo? Chamam toda a gente que lida com essa área dos conhecimentos e tal, da magia e tal, chamam todos de feiticeiros. Mas só que fazem separação, né? Entre os feiticeiros construtivos e os feiticeiros destrutivos. Entre os consumadores e os doadores. Porque há quem dá e há quem só consome. Há quem só consome, há quem dá. Então, esse é o grande problema daquilo que é a abertura do terceiro olho nas crianças. Há muito que se dizer. Há muito que se dizer. Mas, fica aí a dica. Obrigado.